Boa tarde, meus caros alunos. Vamos agora falar sobre o uso de determinantes, em alguns conteúdos da matemática. Isso aqui é tipo um spoiler do terceiro colegial. Vocês vão aprender no terceiro colegial a questão de pontos colineares e para isso a gente vai usar determinantes, tá? A gente vai usar o determinante aqui no caso para calcular a área de polígonos. Então, lembrando que polígonos são figuras formadas por segmentos de retas e eles têm vértices. Então, digamos que a gente tem um triângulo T desenhado no plano cartesiano, com os vértices A, X, A, Y, A, B, X, B, Y, B, C, X, C, Y, C. A área de um triângulo com o uso determinante a gente pode obter da seguinte maneira: vai ser meio valor do determinante. Esse traço aqui significa módulo, então se o determinante der negativo, a gente vai tirar o sinal, ele vai ficar, entre aspas, positivo, vai ficar absoluto, que a gente fala, né? Valor absoluto. Porque se a gente está calculando área, não tem área negativa, né? Vai ter área só positiva. E o que é esse meio determinante? O determinante vai ser formado pelas matrizes dos vértices xa, ya, xb, yb, xc, yc. Como eu tenho 3 vértices e 2 pontos para cada vértice, vai ficar faltando 1 para ter uma matriz quadrada. Então aqui eu vou completar com 1. Certo? Por que eu vou completar com 1? Porque quando eu fizer a multiplicação multiplicando por 1, não vai mudar o resultado. E a gente percebeu como é 3 por 3, a gente vai usar a regra de Sarros. Tá? Então, para quem não viu o outro vídeo, a regra de Sarros é aquela que a gente copia a matriz e completa com mais as duas primeiras colunas. Então aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro já está desenhado o triângulo, o segundo a gente vai desenhar. O triângulo 1. O triângulo 1 tem os vértices formado pelos pontos A1 menos 1, B3 menos 1 e C1 e 2. Então, ó, A1 de x, esse primeiro ponto aqui é x. 1 de x menos 1 de y. Então, xa, ya. B, 3 de x. Deixa eu colocar um x aqui para ficar mais claro, né? E menos 1 de y. Menos 1. E o C, 1 de x e 2 de y. Bom, como é que a gente calcula o determinante, então, professor? Bom, eu vou puxar aqui um pouquinho, porque senão não dá para ver, né? A folha. Deixa eu ver se eu consigo pegar o desenho e... Certo? Vamos usar o determinante. Então tá, aqui eu tenho nossa triângulo 1, chamar de T1. No triângulo 1, o determinante é calculado por a área, vai ser meio valor do módulo do determinante. Então eu vou colocar aqui meio módulo. Qual é o determinante? Os vértices. O do A qual que é? 1 menos 1. O do ponto B qual que é? 3 menos 1. E do ponto C qual que é? 1 e 2. E para formar uma matriz quadrada, que esse meio aqui está fora, eu vou completar com 1. Certo? Pela regra de Sarros, eu vou copiar as duas primeiras colunas. 1 menos 1, 3 menos 1 e 1 e 2. Tudo bem? Certo? Vamos subir mais um pouquinho para ter espaço aqui. Vamos lá. Diagonal principal. Eu vou esquecer um pouco esse meio aqui e vou trabalhar só com o determinante. Então, vamos lá. 1 vezes menos 1 vezes 1. Então, diagonal principal igual a 1 vezes menos 1 vezes 1. Mais a outra diagonal. Menos 1, 1 e 1. Menos 1
1 e 1. A outra diagonal paralela principal, 1, 3 e 2, mais 1, 3 vezes 2. Diagonal secundária. Vamos acompanhar aí? Então, como eu fui da esquerda para a direita, eu vou voltar, para ficar mais fácil. Então, menos 1, 3 e 1. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 3 vezes 1. Mais 1, 1 e 2. 1 vezes 1 vezes 2. Mais 1 menos 1 e 1. 1 vezes menos 1 vezes 1. Então, eu pego os números da diagonal principal, multiplico, né? Como se fosse o jogo da velha. Tem 3 números, eu multiplico eles. Tem 3 números, eu multiplico eles, tá? Na diagonal. E agora, para calcular o determinante, o que é o determinante? O determinante é a subtração do valor da diagonal principal menos o valor da diagonal secundária. Vamos calcular esses valores, então, né? 1 vezes 1 vezes 1 vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 1 vezes 1 vai ficar menos 1 de novo. 1 vezes 3 vezes 2 vai ficar 6. Menos 1, devo 1, devo 1, devo 2. Devo 2 e tenho 6, vou ficar com 4 de troco. Menos 1 vezes 3 vezes 1, menos 3. 1 vezes 1 vezes 2, mais 2. 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. Aqui eu devo 3, devo 1, devo 4. Tenho 2, vou ficar devendo 2. Então, a diagonal principal, todos conseguem ver aí, deu 4, menos a diagonal secundária que deu menos 2. Menos e menos, mais. Isso dá 6. Só que a área é a metade desse determinante. Então, eu vou puxar um pouquinho mais para cima. Certo? Ou melhor, eu vou colocar aqui. Aí fica, a gente não precisa subir tanto. E eu vou conseguir ver o desenho depois. Então, a área do triângulo vai ser meio determinante. Metade vezes... Como o determinante é 6 positivo, não precisa fazer nenhuma transformação. Metade de 6, 3. 3 o quê? Como é a área, unidades quadradas. Isso é um triângulo. Todo mundo sabe que a área do triângulo é dado por quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, aqui eu vou colocar que o resultado final, a gente achou 3 unidades quadradas. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Aí, eu vou mostrar aqui. Se eu fosse calcular de outra maneira, professor, mas eu podia calcular, então, base vezes altura dividido por 2. Muito bem, poderia. Quanto que é a base? Vai do 1 até o 3, aqui é 2. Essa distância aqui. Quanto que é a altura? Vai do menos 1 até o 2, eu tenho 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, aqui é 3. Base vezes altura, 2 vezes 3, que dá 6. Dividido por 2, 3 também. Então, eu fiz essa conta aqui. Que esse é o método quando eu sei as medidas dos lados. Então, ó, a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Isso dá a área do triângulo, no caso T1, né? 2 vezes 3 dividido por 2, que também dá 3. É o mesmo triângulo, então tem que dar a mesma área. Professor, mais fácil calcular assim. Sim, se você souber as medidas. E aqui é um triângulo retângulo. Então, eu sei quem é a base e quem é a altura. Tem que formar 90 graus. Mas quando eu não tenho as medidas, eu vou usar os pontos dos vértices. Tá? Então, vou pegar o segundo exemplo para mostrar isso daí. Então, no triângulo 2, eu vou fazer um puxadinho aqui. Eu tenho como vértice os pontos A, 5 e menos 3. B, 7 e 3. E C, 5 e 4. E já marquei aqui, ó. Só vou ligar os pontos.
certo? Pra gente ter uma noção de como que é o triângulo. Eu vou colocar até em vermelho para diferenciar do outro. A e B. Ah, professor, isso aqui tá fácil, tá, ó. Aqui tá na mesma... Vai dar um triângulo retângulo? Quem falou que vai dar triângulo retângulo? Eu não sei se aqui é ângulo reto. Aqui você consegue afirmar que é um ângulo reto? Não, ele pode ser um pouco maior que um ângulo reto. De repente não é um ângulo reto, né? Tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o determinante. Então, vamos lá. Não vou reescrever tudo aquilo. Vamos começar pelo primeiro cálculo, cálculo do determinante. Então já vou montar o determinante aqui. Determinante vai ser... Quais são os pontos? 5 menos 3, 7, 3, 5 e 4. E aí, para completar, 1, 1, 1. Vai ficar uma matriz quadrada 3 por 3. Pela regra de Sarros, primeira e segunda coluna a gente recopia. 7, 3, 5 e 4. E a gente vai fazer que conta? Multiplicação dos números da diagonal principal. 5. Vou fazer de duas cores diferentes. Então, vamos lá. 5 vezes 3 vezes 1. Eu já podia colocar 15, né? Até posso, mas como tem gente que prefere que a gente faça passo a passo, vamos fazer passo a passo. Menos 3 vezes 1 vezes 5. Ah, professor, mas se eu já souber, eu posso fazer o resultado direto? Pode. É só multiplicação, né? 1 vezes 7 vezes 4 já dá 28. Mas eu estou fazendo aqui bem mastigado, para ninguém ficar com dúvida depois. Eu não vou estar aí para explicar novamente, né? Então você tem que ter o vídeo. Vamos ter que ver o vídeo. Menos 3 vezes 1 vezes 7. Diagonal secundária. Menos 3 vezes 7 vezes 1. Vou colocar até na ordem aqui para não complicar. Mais a outra diagonal. 5, 1 e 4. 5 vezes 1 vezes 4. Mais a outra diagonal. 1, 3 e 5. 1 vezes 3 vezes 5. Então, eu multiplico os números da diagonal e somo. Vamos lá. 5 vezes 3 vezes 1, diagonal principal, dá 15. 3 vezes 1 vezes 5 também dá 15, só que aqui é menos vezes mais, vai ficar menos 15. 1 vezes 7 vezes 4 dá 28. Menos 15, 15 menos 15, isso aqui cancela com o outro, vai ficar 28. Diagonal secundária. Menos 3 vezes 7 vezes 1, menos 21. 5 vezes 1 vezes 4, mais 20. 1 vezes 3 vezes 5, mais 15. Bom, menos 21 mais 20 vai dar um negativo. Um negativo com 15 vai dar 14. Então, o determinante é diagonal principal menos diagonal secundária. Isso dá 28 menos 14, que dá 14. Muito bem. E a área do triângulo? A área do triângulo T2 vai ser metade desse determinante. Ou seja, metade de 14. Que equivale a quanto? 7 unidades quadradas. Independente do triângulo ser retângulo ou não. Tá bom? E com isso a gente consegue calcular a área até de uma figura que não é um retângulo. Porque se eu pensar, ó, eu vou dar só um exemplo aqui. Se eu tiver uma figura assim, certo? Ou melhor, uma estrela. Uma estrela de Davi, aquela que tem 6 pontas. Tem um outro nome também que dá para isso aqui, né? Bom, quantos triângulos que eu tenho aqui? Bom, eu posso calcular esse triângulo
Esse vértice aqui, ó, a estrela vai ficar assim, ó. Essa parte de dentro não vai ser vista. Mas aqui eu tenho um triângulo, ó. Esse vértice, esse vértice, esse vértice. Aqui eu tenho um triângulo, esse vértice, esse vértice, esse vértice. Eu calculo a medida dos triângulos, né? Ou melhor, eu posso unir esses aqui assim. Unir esse daqui assim. Ó, um triângulo, dois, três triângulos, quatro, cinco. Calcular a área dos 5 triângulos, somo, eu vou ter a área dessa estrela, tá? Então a gente consegue calcular a área de polígonos sem precisar saber as medidas dos lados, se eu tiver os vértices. Só para citar, em uma das provas do Enem, caiu uma questão para calcular a área de um triângulo sem dar as medidas do triângulo. O que que eles colocaram? Eles colocaram um papel quadriculado, que é um plano cartesiano, sem numeração nenhuma, isso desenhado nesse plano cartesiano, esse quadriculado, um triângulo. Então vocês, quem fez a prova, teria que fazer o quê? Montar o plano, certo? Marcar onde ficavam os vértices e fazer o cálculo pelo determinante. E aí legal, porque, por exemplo, como não tinha numeração, ele podia escolher, bom, esse ponto aqui vai ser o ponto 00. Já facilitava porque ia obter vários zeros na multiplicação, ia ficar mais simples a conta, tá? Então, resumindo, o que nós vimos hoje? Nós vimos como utilizar determinantes no cálculo de área de polígonos, tá? Então, a gente monta a matriz a partir dos vértices, acrescenta 1 para formar uma matriz quadrada, usa a regra de Sarros, ou seja, recopia as duas primeiras colunas, faz a diagonal principal, faz a diagonal secundária, as multiplicações e somas, e a determinante subtrai da diagonal principal à diagonal secundária. Achou o determinante sendo positivo ou não, na hora que for calcular a área, ele vai ficar positivo, tá? Se desse menos 6, aqui não está em módulo, olha eu. Se desse menos 6, o módulo do menos 6 é 6, é valor absoluto, valor sem sinal. Então, como que seria a área? Metade do determinante. Sempre vai ser metade do determinante. Então, quando a gente calcula, na verdade, o determinante, está calculando o quê? A área de um quadrilátero. Não é uma raiz, não é uma matriz quadrada? A gente calcula a área de um quadrilátero. Como o triângulo é a metade de um quadrilátero, vai ser metade desse determinante. Tá bom? Então, fique com Deus. Boas